Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje e nós seguimos falando sobre os recursos no processo penal, né? Tema que iniciamos na aula passada, falando dos aspectos gerais dos recursos, né? Sobre uma teoria geral a respeito dos recursos no processo penal. E quando nós falamos em uma teoria geral dos recursos no processo penal, basicamente nós estamos falando de duas temáticas. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Nós estamos falando de duas temáticas. Quais são essas duas temáticas? Primeiro, a compreensão sobre a existência de princípios que guiam o sistema recursal, princípios que vão nos dar um norte para saber como exatamente se comportam os recursos na estrutura de um sistema processual penal. E também vamos estudar os pressupostos recursais, vamos estudar aquilo que a gente chama de um juízo de admissibilidade, que de certa forma é muito parecido para todos os recursos. Claro, evidente que alguns têm peculiaridades em sua admissibilidade. Exemplo, eu tomava as injeçãozinhas lá nele. Especial e o recurso extraordinário, né, possuem as suas peculiaridades. Né? Então, cada tipo de recurso tem, evidentemente, as suas peculiaridades para ser admitido. Talvez vocês já tenham ouvido falar que para você fazer subir um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, você vai precisar demonstrar a repercussão geral. Você já pode ter ouvido também que para você fazer subir um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, você vai ter que realizar o pré-questionamento da matéria nas instâncias inferiores, perante o Tribunal de Justiça, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, um pouco disso é necessário estudar para que a gente tenha uma ideia de base do que é necessário para que um recurso teu seja conhecido pelo tribunal para o qual você está recorrendo. Para que o mérito daquele recurso, para que o conteúdo daquele recurso seja efetivamente analisado no tribunal para quem você enviou o recurso, no tribunal para quem efetivamente você recorreu. Então, conhecer estes princípios basilares é muito importante. Conhecer os pressupostos recursais que guiam todos os recursos em espécie. Antes de estudar cada um desses recursos, me parece ser também essencial para que a gente compreenda, sobretudo, o porquê da existência de recursos, porque nós temos esses instrumentos que são incidentes processuais à nossa disposição para a atuação em sede de processo penal. Então, vamos seguir por aí, né? E nessa, e talvez num pedaço ou na totalidade da próxima aula, nós vamos estudar os princípios dos recursos e os pressupostos recursais, tá bom? Deixa eu compartilhar o material aqui com vocês. Vamos lá, essa parte introdutória, quando eu apresentei o sistema recursal para vocês, nós já havíamos visto na outra aula. Então, basicamente, o que eu fiz foi mostrar um sequenciamento lógico dos recursos entre primeira instância, segunda instância, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, mencionando que de primeira instância para segunda instância cabe apelação, cabe recurso em sentido estrito, para o próprio juiz que proferiu a decisão, cabe o chamado embargo de declaração, quando ela tem um problema redacional, quando ela tem um problema comunicativo, né? Em segunda instância, existem recursos que cabem dentro da estrutura do próprio tribunal, agravos internos ou regimentais, embargos de declaração, embargos infringentes, quando as decisões não forem unânimes, e também há a possibilidade de se subir, de se buscar o acesso aos tribunais superiores, por meio de recursos ordinários, tanto para um quanto para o outro, a depender da instância originária, quanto por meio de recurso especial, para se debater questões de legalidade perante o Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário
para se debater questões de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E existem outros recursos que são instrumentais de destravamento, vamos colocar assim. Então, quando o teu recurso não sobe, você pode buscar, em primeira instância, a denominada carta testemunhável. Você vai poder buscar do Tribunal de Justiça para o STJ ou para o STF subir por meio de um agravo. Também mencionei muito rapidamente que em sede de execução penal nós temos um recurso específico, que é o recurso de agravo. E disse para vocês, não se preocupem, por quê? Porque estes recursos em espécie, nós vamos estudar cada um deles, nós vamos verificar quais são as peculiaridades da apelação, quais são as peculiaridades do recurso em distrito, do recurso especial, do recurso extraordinário, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes. Isso aqui, este organograma, vamos colocar assim, ele é simplesmente para funcionar como um guia, para funcionar como um norte, para vocês entenderem minimamente como se dão as sucessões recursais, as subidas recursais. Mas para você manejar todos esses recursos, alguns princípios são observados, seja na previsão, seja na base estrutural, existencial dos próprios recursos, seja como uma forma de incidir no próprio manejo desses recursos. E entender minimamente esses princípios é fundamental, porque vez ou outra eles acabam sendo analisados dentro dos próprios julgados, seja por uma busca de efetivação desses princípios, seja por uma forma de resolução de um conflito específico em que talvez algum desses princípios tenha sido desrespeitado. Então vamos analisar em primeiro lugar quais são os princípios guias de uma estrutura, de um sistema recursal processual penal, tá bom? Primeiro destes princípios, e talvez o mais importante, porque é ele que me dá a essência do que é o recurso e do porquê existe o recurso, é o denominado princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição é o enunciado que dá existência a um sistema recursal. De acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, pessoal, aquele que se vê processado tem que ter o direito de buscar uma revisão desta decisão proferida pelo Poder Judiciário em uma instância superior, em um órgão hierarquicamente superior. Veja só mais uma vez, aquele que tem uma decisão, que tem a entrega da jurisdição, ele tem que ter a oportunidade de rever essa decisão em um órgão hierarquicamente superior, em um outro órgão que esteja numa posição hierárquica superior. É por isso que quando vocês veem uma decisão sendo proferida em primeira instância, sempre se fala, não, vamos recorrer. Há a oportunidade de recorrer. Quando alguém é condenado em primeiro grau, aqui na Justiça Estadual do Paraná, no Fórum Criminal, em uma das varas criminais, eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu vou exercitar o denominado duplo grau de jurisdição. Este é um princípio que tem uma razão de existir. Qual é a razão de existir? Por que é que tem que haver um sistema recursal? Por que essa oportunidade tem que existir? Por que essencialmente, um sistema processual, ele precisa de um duplo grau de jurisdição? Por duas razões, pessoal. Por duas razões. Primeiro porque, e parece mais filosófico do que processual, mas porque errar é humano. A falibilidade é humana. E a falibilidade do juiz também é humana. O erro, o equívoco, seja ele culposo ou doloso, ele efetivamente acontece, sobretudo quando alguém está decidindo sozinho algo muito importante que vai impactar na vida de uma pessoa ou na vida de incontáveis pessoas, como quem julga um desastre ambiental, um grande crime praticado por uma corporação que lesa o meio ambiente, um grande crime de corrupção. Este julgamento é um julgamento impactante. E aquele que julga em primeira instância e julga sozinho,
ele não está, vamos dizer assim, acima da possibilidade de ser falível. Pensem vocês, e principalmente aqueles que querem ser juízes, passam um concurso e vão ser encaminhados para uma pequena comarca, mas uma pequena comarca que, embora seja pequena, ela é muito grande no número de demandas. E você se senta no primeiro dia na sua mesa de trabalho e vai se deparar com uma grande pilha de processos. Hoje em dia, mais não, né? Esse exemplo talvez não funcione tão bem. Vamos pensar de outra forma. Você vai abrir o teu computador e vai piscar uma luzinha dizendo 1000 processos para despachar no Projude. Não tem mais a pilha, mas o volume de trabalho é efetivamente o mesmo. E você tem lá 1000 processos que estão pendentes de decisão. Já pensou nisso? 200 e tantos podem ser criminais. Outros 200 e tantos são cíveis, envolvendo demandas contratuais, demandas de família e tudo mais. Outros são administrativos. Outros são fiscais. Olha que loucura! E você acabou de chegar lá, né? Às vezes recém-formado, às vezes acabou de passar no concurso, tem um conhecimento mais abrangente sobre uma dessas áreas, mas não sobre todas. E você vai ter que ser quase que um Superman, conhecedor de todas as áreas e extremamente ágil, porque você tem metas a bater, cotas a respeitar, você vai ter que proferir decisões. É inegável a possibilidade de que em algum desses momentos você seja falível, ainda que sem querer, ainda que inconscientemente. Você pode, numa outra ponta, ter uma influência perceptiva de preconceitos pré-existentes na tua forma de decidir. Nós bem sabemos que, ao princípio da imparcialidade, mas que ninguém é neutro, e as convicções pessoais, as percepções, inevitavelmente acabam sendo colocadas no papel. Há, portanto, a falibilidade. E a falibilidade ela se reduz quando há a possibilidade de recurso. Em segunda instância, não teremos mais uma pessoa decidindo sozinha. Muito embora quem capitaneia o julgamento de um recurso em segunda instância seja o relator deste recurso, outros dois julgam. Então, nós temos um julgamento que já se divide entre 3 pessoas e que, na maioria das vezes, será um julgamento debatido. Quem já assistiu, como eu sugeri, julgamentos nas câmaras criminais, percebe isso, que muitos julgamentos se desdobram numa realização de um debate caloroso entre os embargadores. Muitos são mais simples, né? Vota-se de uma forma e os outros demais acompanham, mas alguns geram um debate profundo. Ora, quando isso acontece, há a possibilidade, não de perfectibilização contra o erro, mas de redução do erro, de redução do equívoco. Este é um dos pontos. E o outro é a questão de buscar uma perfectibilização da jurisdição, mostrando àquele que está tendo a aplicação da jurisdição contra si, e muitas vezes tenha sucumbido, tem uma decisão negativa contra si, que mais de uma pessoa assim pensou, mais de uma pessoa assim decidiu. Como os processos eles são públicos, na verdade, há que se demonstrar para o indivíduo que está recebendo a jurisdição e também para toda a sociedade, que aquela causa foi debatida não de forma simples e individual, mas que foi debatida à exaustão. Uma resposta perfectibilizada é um dos objetivos. E a redução do erro, a redução do equívoco no processo decisório é o outro objetivo do duplo grau de jurisdição. Essa é a base, essa é a essência. E aqui, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês e peço que vocês me ajudem a tentar responder essa pergunta antes que eu a aprofunde. A pergunta é basicamente a seguinte, olha só. Duplo grau de jurisdição. Então, vocês entenderam o que é o duplo grau de jurisdição, né? É a possibilidade de você buscar que a sua decisão seja revista em um órgão hierarquicamente superior. É a possibilidade de você ter um recurso à sua disposição. Isso é de fácil compreensão quando você olha para uma primeira instância de jurisdição.
Quando você olha para o juiz criminal que decidiu o teu processo e que te condenou e te absolveu. Você vai olhar para essa situação e vai falar, olha, eu tenho acima desse juiz de primeiro grau o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É para lá que eu vou. Ou quando você tem uma decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, você se depara com aquela decisão e fala, eu tenho acesso agora ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Você tem esse acesso. Quando você tem uma ação originariamente julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, você vai encontrar na Constituição recursos ordinários para o Superior Tribunal de Justiça. Quando você tiver uma ação originária julgada no Superior Tribunal de Justiça, você vai ter recursos ordinários para acessar o Supremo Tribunal Federal, que neste ponto exerce um papel de segundo grau de jurisdição para aquela ação penal originária. Por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, o primeiro julgamento da causa não se dá na vara criminal, se dá no Tribunal de Justiça. Por vezes, o julgamento da causa, em primeira instância, como primeira oportunidade, não se dá nem no Fórum Criminal, nem no Tribunal de Justiça, mas sim no Superior Tribunal de Justiça. E aí, eu vou recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Isso acontece em virtude de disposições constitucionais que instituem o denominado foro privilegiado. Então, vocês estão acompanhando essa situação do governador do Rio de Janeiro que foi afastado. Ele foi afastado por uma decisão criminal. Então, ele foi afastado por uma decisão criminal que, inclusive, prendeu outras pessoas que estavam no seu entorno. E essa decisão criminal ela foi emanada do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o governador, como todos os governadores, possuem foro privilegiado. Possuindo foro privilegiado, a ação penal contra ele movida será julgada originariamente no Superior Tribunal de Justiça. Percebe? Se eu tiver um deputado estadual sendo processado criminalmente, se eu tiver um prefeito sendo processado criminalmente, eles não serão julgados em primeira instância também, e nem no STJ. A Constituição vai me dizer que eles devem ser julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E aí eu pulo uma das etapas, vamos dizer assim, quando há este foro privilegiado. Mas até aí tudo bem, Porque eu deixei claro para vocês, olha, quando eu tiver a decisão em primeira instância, eu vou para os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Quando a decisão for originariamente por ele proferida, pelo Tribunal de Justiça, eu vou ao STJ, e quando for ao STJ, a Constituição me permite que eu busque o Supremo como exercitor deste duplo grau de jurisdição. Mas, e aqui isso já deve ter vindo à cabeça de vocês agora, no Supremo Tribunal Federal, eu também tenho o trâmite de ações penais originárias, não tem? Tem. Eu não tive várias ações penais que foram ações penais decorrentes da Operação Lava Jato, que tramitaram ou tramitam ainda diretamente perante o Supremo Tribunal Federal? Antes disso, eu não tive a famosa ação penal, o famoso processo do mensalão. Se lembram do mensalão? Já está um pouquinho mais distante no tempo, mas é um dos casos paradigmas do processo penal brasileiro. O mensalão, ele tramitou originariamente perante o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque envolvia, tanto um quanto o outro, deputados federais. A Lava Jato, inclusive, envolvia senadores, presidente ou presidentes da República, mais de um, no caso. E aí, o trâmite originário se deu e se dá ainda perante o Supremo Tribunal Federal. É aqui que vem a pergunta. O Supremo Tribunal Federal é o último órgão de jurisdição brasileiro. É aquele que exerce o controle de constitucionalidade. Não há nenhum acima dele. Pergunto para vocês, neste caso,
a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, diante da impossibilidade de exercitar o direito de recurso para um órgão superior? O que vocês acham nesse ponto? Ações penais que tramitam originariamente perante o Supremo Tribunal Federal importam em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição? E aí? Pode arriscar sem problema, né? Fabrício, você que está na câmera aí. Professor, eu acho que não, porque será que não cabe aí algum tipo de embargo de declaração para a decisão proferida, pela primeira decisão proferida pelo STF? Vamos analisar isso. Só vou coletar as outras opiniões, mas está registrado. Então, você acha que talvez não haja uma ofensa diante da possibilidade de que haveria um outro recurso contra a primeira decisão para o próprio Supremo, como o recurso de embargos de declaração. Isso. Tá, anotado. A Aline responde aqui via chat que acredita que sim, que haveria uma potencial violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A Aline quer desdobrar um pouco essa ideia para a gente entender melhor? Se eventualmente você quiser abrir o microfone também. E quem mais também, né? Vamos os demais. Professor, eu não sei explicar direito, Tranquilo, mas não tem problema. Eu acredito que viole, sim, porque o governador, eles não têm o direito, não o direito, mas o poder de simplesmente assim afastar um governador. Entendi. Sem uma possibilidade de exercício recursal, né? Exato. Tá, maravilha. Pessoal, vamos pegar alguns pontos gerais aqui e do que foi falado tanto pela Aline quanto pelo Fabrício. Tá? Quando a gente pega essa situação específica do governador, ainda há uma possibilidade, né? Por quê? Por que há uma possibilidade? Porque foi decidido no Superior Tribunal de Justiça. Então, ele pode, eventualmente, se valer, e neste caso do habeas corpus também, né, enquanto ação constitucional, para buscar acessar o Supremo. Mas, às vezes, quando o trâmite dá direto no Supremo, não tem muito o que fazer, né? Então, pegar casos de senadores, casos de deputados federais, casos de presidentes da República, quando o Supremo ele profere a decisão, eu talvez tenha, como o Fabrício colocou, alguns recursos muito limitados para acessar o próprio Supremo. Existem dois, os embargos de declaração, que eles são cabíveis em qualquer instância, e há uma previsão regimental no Supremo de embargos infringentes, seguindo regras muito específicas dentro da estrutura do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, foi num desses casos da Lava Jato que se levou essa discussão até o Supremo Tribunal Federal sob o seguinte argumento, que o Supremo estaria violando a Constituição quando não viabilizava, né, um exercício recursal em grau hierárquico, ou seja, para que esta revisão fosse feita por um outro órgão jurisdicional hierarquicamente superior. A questão foi levada, sobretudo para se verificar se lá no tempo do mensalão seriam aceitos aqueles embargos infringentes regimentais. E o primeiro ponto do debate, pessoal, que é muito importante, foi o seguinte, o de se analisar se este princípio que nós estamos enunciando aqui, que é o duplo grau de jurisdição, se ele tem base constitucional ou se ele não tem base constitucional. Veja, isso é importante, né? Porque se ele é um princípio
de depreendimento constitucional, eu não tenho como simplesmente passar por cima dele, tem que respeitar, tem que garantir o exercício do duplo grau de jurisdição. Ele é a essência do meu sistema, ok? Este foi o primeiro ponto. E aí, dentro dessa discussão, dentro desse debate, se diz o seguinte: quando você olha para a sua Constituição da República, quando você pega a tua Constituição, quando você pega o elenco dos direitos fundamentais, pega o artigo 5º e faz a sua leitura integral, você não encontra a previsão expressa do princípio do duplo grau de jurisdição. Você não tem como direito fundamental, inserido na Constituição, o direito de recorrer. E aí outras vozes vieram, e evidentemente que eu concordo com essas outras vozes, e dizem o seguinte: tudo bem, não está expresso na Constituição, mas ele é implícito, ele se extrai de forma implícita da Constituição. E, para além disso, sempre que o Brasil ratifica um tratado internacional, e esse tratado internacional, ele trata de direitos fundamentais, ele é internalizado enquanto norma constitucional indireta. Embora não esteja no texto da Constituição, ele se torna um componente de nossas normas constitucionais. E em 1969, o Brasil ele foi signatário, e depois esse tratado foi internalizado enquanto norma nossa, a Convenção Americana de Direitos Humanos. É o famoso Pacto de São José da Costa Rica, talvez você já tenha ouvido falar. Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos. E quando o Brasil foi signatário, ele adotou para si aqueles direitos humanos contidos no tratado. E vejamos, portanto, o que diz um dos itens, um dos incisos, podemos colocar assim, do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Eu trouxe até a totalidade aqui para vocês terem uma ideia. O artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica é aquele que trata dos direitos fundamentais processuais penais, das garantias judiciais. Uma internalização de medidas de garantismo processual dentro do Pacto de São José da Costa Rica. Então, ele vai dizer assim: toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal. E assim vai, né? E o 2, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, a presunção de inocência, né? Então, importante. Enquanto não se comprove legalmente sua culpa durante o processo, toda pessoa tem o direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Veja, garantias mínimas. Neste inciso 2, a linha H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. O que o Pacto de São José da Costa Rica fez? Ele trouxe expressamente no seu bojo o princípio do duplo grau de jurisdição. E o Brasil é signatário. Ratificou o tratado e internalizou como norma sua. Isso aqui é direito fundamental. Sendo direito fundamental, ele passa a viger enquanto norma constitucional. Então, a conclusão da maioria do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que se tratava, sim, de norma constitucional indireta pela estrutura vigente do artigo 8º, inciso 2, a linha H do Pacto de São José da Costa Rica. E eles começam a debater, portanto, se haveria algum tipo de violação nas ações originárias perante o próprio Supremo Tribunal Federal. E, partindo da premissa que seria norma constitucional, eles passaram a fazer um comparativo. Olha, é norma constitucional, mas comporta exceções? Eu posso ter exceções a esse princípio constitucional? E o Supremo concordou, né? E um tanto quanto questionável a decisão, evidentemente, porque nós podemos partir de um ponto de vista crítico, sem problema nenhum, mas o Supremo chegou à seguinte conclusão: não haveria violação da Constituição, por quê? Ainda que estivéssemos lidando com uma norma constitucional, com um princípio de base constitucional, a própria Constituição pode estabelecer
exceções a este princípio. Exemplos clássicos, né? Você tem direito à tua liberdade de expressão, não tem? Mas a liberdade de expressão não garante a ofensa contra terceiro. Você não pode praticar injúria, calúnia e difamação. Você tem direito à tua privacidade e à tua intimidade, mas para fins investigativos, em processo criminal ou inquérito policial, pode ser determinada judicialmente apenas a quebra do teu sigilo bancário, do teu sigilo fiscal e do teu sigilo telefônico. Os ministros partiram desta hipótese para dizer o seguinte: sim, é norma de conteúdo constitucional, mas quando a própria Constituição estabelece os pontos de exceção, não haveria violação ao princípio. E não havendo violação ao princípio, por quê? Porque é a Constituição que define as hipóteses de ações penais originárias perante o Supremo Tribunal Federal. A Constituição se autorregulou trabalhando com exceções ao princípio. E, para além disso, alguns concluíram, mais ou menos na linha do que trouxe aqui o Fabrício, que a possibilidade de você manejar embargos infringentes estaria em linha, né, com uma forma, ainda que dentro do próprio tribunal, de fazer valer aquele conteúdo de tratado do qual o Brasil foi signatário. Então, eles fizeram meio que uma gambiarra para dizer que não havia violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Esta foi a solução que eles encontraram. Me parece que essa questão foi submetida à Corte Interamericana, mas não tenho notícia de que já tenha sido julgada a questão. Tá? Então, este é o primeiro princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá bom? Vamos agora ao segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da non reformatio impejus. É o princípio da proibição da reformatio impejus. Né? Veja, quando você está trabalhando com processo, uma das coisas muito importantes do processo, e aqui seja do processo civil, seja do processo penal, é o chamado acesso à justiça. O acesso à justiça, ele não pode ser desestimulado, ele não pode ser bloqueado, ele não pode ter mecanismos que tentem tornar difícil que uma pessoa consiga minimamente acessar os seus direitos fundamentais. Tá? Tem um livro que se chama Acesso à Justiça, um dos autores é Mauro Capelletti, tá? Acesso à Justiça. Ele tem uma pegada um pouco mais processualista civil, mas ele é muito importante para a gente compreender essencialmente como que se deve dar o acesso à justiça, como que os entraves burocráticos não podem estabelecer dificuldades. Tá? E aqui nós temos um princípio que no processo penal é um princípio de afirmação do acesso à justiça. Um princípio que permite que aquele que quer buscar a reforma da sua decisão não fique com receio de uma retaliação. Não fique com receio de ter um conteúdo decisório pior daquele que ele já encontrou em uma instância anterior. É o princípio da non reformatio impejus, da proibição da reforma para pior, da reforma que modifica aquela decisão anterior e modifica de forma agravada, traz um ônus ainda maior do que se tinha antes. Aquele que recorrer, e recorrer sozinho, que exercer o direito de recorrer exclusivamente, não poderá ter na instância superior uma decisão que lhe seja pior. Mas cuidado aqui, né? Que é o seguinte, um processo sempre tem duas partes, às vezes tem um pouco mais, mas aqui, no processo penal, sempre você vai ter duas partes. De um lado, você vai ter aquele que acusa, e de outro lado, você vai ter aquele que se defende. Né? E pode ser que a decisão proferida não agrade nenhum e nem outro. Concordam comigo? Então, pensar o seguinte, o Ministério Público pediu a condenação, tendo a expectativa de que a pena que seria aplicada pelos cálculos mentais de dosimetria que ele, promotor de justiça, fez, que a pena, caso confirmada a condenação, deveria ficar em 20 anos.
O réu, que se defendeu, tinha expectativa, então, de um lado o promotor, expectativa 20 anos de reclusão. De outro lado, o réu tinha expectativa de ser absolvido. Ele queria a absolvição, tinha plena crença na absolvição. São decisões que se chocam e nenhuma delas foi atingida de forma plena quando o juiz da causa profere uma decisão condenatória em 10 anos. Ok? Ora, se dessa decisão de 10 anos apenas o réu recorresse buscando a absolvição no tribunal, jamais essa decisão poderia ser alterada para 20 anos, para 15, para piorar a situação. Mas pensem comigo que pode ser o caso do Ministério Público, simultaneamente ao réu, também recorrer, porque ambos são sucumbentes. Réu maneja seu recurso querendo a absolvição. Ministério Público maneja o seu recurso querendo 20 anos. Se esse recurso do Ministério Público for provido, não há que se falar em reformatio imperjus. Por quê? Porque é um recurso de uma das partes que foi efetivamente provido. Não foi aquele recurso do réu que justificou uma pena de 20 anos, e sim o recurso do Ministério Público. Então, muito cuidado nisso. Eu tenho que ver quem está recorrendo e se existem recursos que são recursos simultâneos. Aí você pode estar pensando comigo, mas professor, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque imagine que o Ministério Público nem gostaria de recorrer. E recorreu só porque o réu recorreu, né? Fez um recurso adesivo. Vocês já devem ter ouvido falar, nem sei se existe isso mais no processo civil. Vamos supor que existe. Né? Na minha época, pelo menos, existia. Um recorreu e outra parte fala, não, então agora como ele recorreu, eu também quero recorrer. Isso no processo penal não existe, não pode. Né? Cada um tem a sua possibilidade recursal independente de manuseio. Cada um recorre a partir de suas próprias intenções, a partir de suas próprias pretensões, tá bom? Mas a essência aqui é a seguinte, aquela parte que recorreu, o seu recurso, digo mais uma vez, o seu recurso não poderá ser utilizado em seu prejuízo. Basicamente é assim. Não poderá ser utilizado em seu prejuízo. Não poderá haver uma reforma para pior, nem direta e nem indireta. É aquilo que eu acho, nem sei se já usei como exemplo para vocês, mas uso aqui nessa aula porque me parece ser pertinente. Tinha um professor de matemática no colégio, quinta série, né? Esses professores são extremamente rígidos, né? E quando ele corrigiu, acho que uma das primeiras provas que eu fiz com ele, eu tirei uma nota muito baixa, acho que era algo próximo de 4,5, né? Numa prova que valia 10. E eu recebi essa prova e falei, vamos checar, né? A somatória, até o próprio professor falou, chequem a somatória. E quando eu fiz a checagem da somatória, não dava 4,5, dava 5,5. O que eu falei que vou fazer? Ó, vou até o professor, né? E buscar que ele reforme, aquele ímpeto de aluno de quinta série. Cheguei, professor, com aquele sorriso no rosto, um tanto quanto irônico, né? O senhor se equivocou na conta, não é 4,5, é 5,5. O professor mal olha para mim, né? Só dá uma levantada de cabeça e diz o seguinte, não tem problema nenhum. Você quer que eu olhe e faça a conta de novo para você? Eu faço. Se você tiver certo, a tua nota vai para 6,5. Tem problema? Eu somo até um ponto a mais pelo meu erro e pelo teu acerto. Mas se você tiver errado, a tua nota vai para 3,5. E aí eu já aprendi na própria quinta série o que era reformatio imperjus, né? A possibilidade da reformatio imperjus. Eu não aceitei o desafio, eu peguei a prova e falei, não, aqui não. O que ele me fez? Ele me negou o acesso à justiça, ele me negou o acesso recursal, né? Se ele tivesse dentro do processo penal, ou se eu conhecesse um pouco de reformatio imperjus à época, eu teria falado, Vossa Excelência não pode fazer isso, não pode se comportar dessa maneira, porque isso viola o princípio da não reformatio imperjus. Provavelmente minha nota cairia para uns 2,5 ali, né, Fabrício? Mas eu pelo menos já usaria daquela verve que depois fui encontrar como estudioso do direito, como advogado. Mas naquele momento, né, eu falei,
não vou lutar contra isso. Mas, essencialmente, essa é a ideia, né? Que as pessoas não tenham esse medo, que as pessoas não tenham, efetivamente, este receio em... A Eunice fala, foi por isso que eu resolvi estudar direito. Matemática eu não gostava tanto. Eunice, acho que por essas experiências, o direito muito me ajudou. Mas é exatamente isso, né? O direito não pode fazer isso com a pessoa, ele não pode criar esse mecanismo de medo. E quando vocês forem lidar com clientes, as primeiras expectativas deles são nesse sentido. Às vezes, quando vem uma pena, e vem uma pena não tão alta, uma pena pequena, substituída por restritiva de direitos, e você vai noticiar o cliente, olha, tua pena é essa. E você fala, vamos recorrer. Às vezes ele olha para você e fala, não, pelo amor de Deus, não vamos recorrer, não temos que recorrer nada disso. Fala, mas por quê? Você não tem nada a perder, você ganha tempo antes da execução da pena. Além de ganhar tempo, existem elementos aqui que precisam ser analisados pelo tribunal, porque a chance de absolvição é boa e a chance de redução da pena também. Por que não recorrer? Daí vem aquela afirmação. Não, porque vai que eles resolvem piorar, né? Vai que fica pior do que está. E quando você tenta explicar, não, eles não podem fazer isso, tem vedação da reformácio e impérgios, o cliente ainda te olha com um olhar de desconfiança, dizendo, mas será mesmo que ele sabe o que ele está falando? Será mesmo que eu vou me arriscar? Porque a tendência a não bem entender esta questão de acesso à justiça, mas não pode reformar para pior. E como eu disse, nem direta e nem indiretamente. O que isso quer dizer? Imagine vocês que, quando do teu recurso, nós falamos nas primeiras aulas desse semestre, em nulidades, não falamos? Nulidade não adentra no mérito. Então, se eu tiver um defeito formal e eu recorrer de uma sentença condenatória, além de discutir o mérito, e antes de discutir o mérito, eu posso discutir as nulidades, né? Em preliminar, vem perante este Tribunal de Justiça requerer que seja conhecida e provida a nulidade que foi arguída com relação a uma denúncia que é uma denúncia inépita. Se o tribunal reconhecer essa inépcia da denúncia, cairá a sentença condenatória sem que ela sequer, em seu mérito, tenha sido analisada em segunda instância. Imaginem vocês que eu havia sido condenado a 3 anos, recorri, a nulidade foi reconhecida e o processo voltou à fase inicial. Quando, em primeiro grau, chegar novamente na fase de sentença, isso pode ser que seja muito tempo depois, o juiz que for proferir a nova sentença terá que observar um limite para a aplicação da pena. Qual o limite? Aquele limite anterior, 3 anos. Por quê? Porque se ele ultrapassar esse limite e aplicar 4 anos ou 3 anos e 1 mês que seja, o que ele vai estar fazendo? Uma reformácio impérgios indireta. Porque eu recorri, eu ganhei, o processo estava nulo. E quando eu retomo o processo e chego a uma nova sentença, eu tenho um limite lógico-jurídico anterior, que é o limite lógico-jurídico da sentença anterior, que ela não poderá ser piorada. Mas por que isso, professor? Pela mesma razão essencial do não reformácio impérgios direto. Para que você possa recorrer sem medo de que haja uma consequência negativa para você, né? Para que você não fique com receio de arguir a nulidade, para que você não fique com receio de arguir o defeito processual. Então, a não reformácio impérgios, ela é direta e ela é indireta. Guardem bem isso, né? Porque em processos, essa questão, ela sempre é muito ventilada, principalmente nessas hipóteses de indireta, em que se esquece da decisão anterior, em que se muda o juiz de primeiro grau, em que as coisas tomam caminhos distintos, né? Isso pode acontecer e você tem que estar atento. Você tem que ver, olha, a primeira decisão aplicava uma pena muito menor. Há uma limitação à estrutura desta primeira decisão. Então, um princípio importantíssimo, né? Importantíssimo tanto para o direito processual penal quanto para as aulas de matemática, como eu falei para vocês que hoje participam, né? Então vamos... Professor. Diga, Eunice. Professor,
Olha, para falar a verdade, eu fiquei com uma dúvida, porque Claro. eu entendi assim. Uhum. Você tem que analisar quem é que está pedindo a reforma da decisão do primeiro grau, né? Perfeito. Uhum. Então, assim, se o MP chegar e pedir uma majoração da pena, Uhum. isso vai sofrer uma análise, ou seja, digamos que a pessoa foi condenada em 10 anos, o MP entendeu que deveriam ser 20. O Uhum. juiz não vai, o desembargador não vai poder determinar que essa pena seja inferior a 10, né? Mas pode determinar que essa pena vá para 12, vá para 15, enfim, aumente, beleza. Só Perfeito. que em contrapartida, se a parte recorreu e pediu que fosse declarada inocente, e ao Uhum. invés de ela ser declarada inocente, por conta do pedido do MP, essa pena foi majorada de 10 para 12, ela não está sofrendo um prejuízo aí? É isso que não entrou na minha cabeça. Tranquilo. Uma coisa que eu deveria ter esclarecido melhor, mas bom que você fez a pergunta, porque agora eu posso fazer esse esclarecimento. Quando a gente está falando nessa vedação, né, ela é uma vedação, não que ela não valha para o Ministério Público, não é isso, mas ela é uma vedação que ela atende mais à defesa, enquanto um direito fundamental de a defesa no processo penal não se ver prejudicada pelo seu exercício recursal. E por que, Eunice? Porque quando a gente pensa em uma matéria que foi levada a conhecimento de uma instância superior, essa instância superior, no caso do Tribunal de Justiça que você mencionou, pode fazer uma análise de legalidade, pode fazer uma análise de constitucionalidade, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu tenha o recurso em trâmite, o recurso tenha um objeto específico, como um juiz, como uma Câmara vai ter contato com aquela situação, ele pode reconhecer, por exemplo, nulidades absolutas de ofício, violações à legislação que afetem a ordem pública de ofício. Essas compreensões de ofício podem, eventualmente, beneficiar a defesa, nunca serem prejudiciais à defesa, entendeu? Esse é um dos pontos. O que eu quero dizer aqui? Que o Ministério Público, quando recorre, leva a questão perante o tribunal, e ele, atuante como fiscal da lei, como custos legis, ele leva o todo, porque o efeito devolutivo é amplo. E eventuais ilegalidades, inconstitucionalidades e nulidades absolutas poderão, portanto, ser reconhecidas de ofício. Isso pode ir na contramão da pretensão recursal, mas vai na preservação da Constituição e dos direitos fundamentais, entendeu? Então, há um ponto mínimo, que seja aqui, um ponto de choque. Outro aspecto resolutor dessa questão, resolutor dessa dúvida, Eunice, é o seguinte, né? Quando eu tenho, de um lado, e foi isso que você me disse, um recurso do Ministério Público, em que ele quer a majoração da pena, e há um recurso da defesa que quer a absolvição. Quando a defesa recorre, ela tem um efeito devolutivo amplo numa apelação contra uma condenação, ou seja, a totalidade dos fatos será efetivamente analisada. Quando ela pede o mais, ela pode ter um menos, ok? Quando ela pede algo, ela pede um pote cheio, mas se ela tiver um pote pela metade, está dentro da sua pretensão. Ela vai ter aqui uma resposta que é uma resposta parcial. Quando ela pede a absolvição e ela tem uma redução de pena, ela não ganhou todo, ela ganhou em parte. Mas esse ganhou em parte em razão do seu recurso, que tem efeito devolutivo amplo, e não um prejuízo direto ao recurso do Ministério Público. Não sei se você entendeu, né? O que vai estar ganhando, que vai ter uma procedência parcial, é o recurso da defesa, que não atingiu a absolvição, mas talvez pelas teses levantadas justificou uma hipótese de redução de pena. Nesse teu exemplo, existem 2 recursos, mas como eu disse, pode acontecer
de ter só o recurso do Ministério Público e, a partir do recurso do Ministério Público, dentro do efeito devolutivo amplo, o tribunal chegar à conclusão de que há uma nulidade absoluta e essa nulidade absoluta acabe beneficiando a defesa. Eu sei que é um pouquinho complexo, depois quando a gente for trabalhar em casos práticos, a gente vai entender isso de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, entendeu? Mas aquilo que está a valer para a defesa nem sempre é tão absoluto para o Estado, e o Estado representado pelo Ministério Público. Não sei se deu para pegar essencialmente a questão. Professor, Nada, imagina. Ainda na esteira dessa pergunta da Eunice, a gente poderia dizer que quando existem recursos simultâneos da defesa e da acusação, de que quando o tribunal acata um, ele deixa de reconhecer o outro? Via de regra, sim. Né? Via de regra, sim. Porque, via de regra, esses recursos eles possuem efeitos que são efeitos contrapostos. Tá? São efeitos contrapostos. Então, eu peço de um lado a absolvição, de outro lado eu peço uma majoração de pena. Percebe? Se eu majorar a pena, eu não vou absolver. Né? Se eu absolver, eu não vou majorar a pena. Então, via de regra, a procedência de um deles não vai justificar a improcedência do outro. Mas isso não é absolutamente verdadeiro. Por que não é absolutamente verdadeiro? Porque comporta exceções. Exemplo de uma exceção. Imagine você que o Ministério Público recorre buscando majorar a pena. Ok? Ele recorre buscando majorar a pena. E a defesa recorre, em primeiro lugar, buscando a absolvição e, em segundo lugar, que seja reconhecida a prescrição em abstrato, porque passou muito tempo, ainda que se fosse aplicada a pena máxima e nem o foi, deveria se reconhecer a prescrição. A defesa está atuando com duplo objeto, ou absolvição, ou se não der a absolvição, sucessivamente que se reconheça a prescrição em abstrato. O tribunal julga o recurso do Ministério Público e majora a pena. Perfeito, majorou a pena. Mas ele vai julgar também o recurso da defesa. Não vai absolver, mas vai perceber, realmente passou tanto tempo que prescreveu em abstrato. Por mais que eu tenha majorado a pena, eu reconheço a prescrição. Percebe? Então, via de regra, um afetará o outro, mas existem pontos de exceção? Evidentemente que existem pontos de exceção, como nesse caso que eu trouxe para vocês agora, o caso da prescrição. Entendeu? Então, pode pensar dessa forma? Pode, mas cuidado, porque há que se olhar também para as exceções neste aspecto aqui também. Tá bom? Então, este é, pessoal, o princípio... Obrigado, professor. Imagina que é isso. O princípio da non reformatio in pejus. Princípio da taxatividade. O recurso ele tem que estar previsto, senão ele não tem cabimento, senão ele está descartado, senão ele não é uma hipótese a ser manejada. Então, aqui é um tanto quanto simples, né? Você não pode inventar um recurso. O Supremo julgou uma ação penal originária ou julgou o recurso extraordinário. Eu não estou satisfeito, né? Eu vou interpor um recurso inominado para o próprio Supremo para que ele envie os autos para o presidente da República e o presidente da República me dê uma clemência. Veja, eu estou falando uma bizarrice aqui? Sim, evidentemente para mostrar que não tem como. Eu tenho que seguir aquelas hipóteses de cabimento previstas em lei. Algumas decisões são recorríveis, outras decisões são irrecorríveis. A grande maioria das decisões proferidas, elas comportam a interposição de recurso, mas não são todas que comportam a interposição de recurso. E quando eu me deparar com uma decisão, veja, isso essencialmente é muito do que a gente vai fazer aqui ao longo desse semestre, quando a gente estiver estudando recursos em espécie, e que vocês vão fazer quando vocês estiverem trabalhando com direito, seja no Ministério Público, seja na advocacia, vocês vão olhar para uma decisão, né? Então, inúmeros casos vão funcionar dessa maneira. O cliente vai chegar perante você e vai falar, doutor, foi proferida essa decisão aqui.
que dá para fazer? E aí você vai ter que dar uma resposta. Ah, uma condenação proferida pelo tribunal do júri, tá, ok, é cabível apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, porque a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Ou você vai estar diante de uma decisão de pronúncia, aquela decisão que remete o acusado a julgamento perante o tribunal do júri. Não estou falando da condenação do júri, estou falando da decisão de pronúncia. Doutor, dá para fazer alguma coisa? Não quero ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Você olha e fala, dá sim, né? É cabível o recurso sentido estrito dentro de uma das hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal. Ok? Doutor, eu tive uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, estou desesperado, confirmou uma condenação. Ainda há tempo e há possibilidade de se discutir alguma coisa? Eu pergunto, essa decisão foi unânime? Foi. Então ainda há possibilidade de se discutir violação da lei perante o Superior Tribunal de Justiça e violação à Constituição perante o Supremo Tribunal Federal. Ou essa decisão que te condenou, ela foi não unânime? Não foi unânime. Vamos, então, apresentar embargos infringentes para buscar que a reforma se dê dentro da estrutura do próprio Tribunal de Justiça. É o que a gente vai fazer, olhando a taxatividade, olhando o artigo 581, olhando do Código de Processo Penal, artigo 593 do Código de Processo Penal, 581, que narra as hipóteses de recurso sentido estrito, 593, que narra as hipóteses de apelação, olhando o 102 e o 105 da Constituição, para saber quando é cabível o recurso especial e quando é cabível o recurso extraordinário, é compreendendo aquelas hipóteses previstas em lei e sabendo manejar essas hipóteses. Tem que estar previsto. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, de uma decisão que rejeita uma denúncia, o Ministério Público apresentou a sua denúncia, sua peça processual, foi dar início ao processo. Essa denúncia foi rejeitada. Cabe recurso? Cara, você nem ensinou isso e já está querendo... intuitivamente, né? Você vai ter que pegar o artigo 581 do Código e quando você começar a ler o 581, a primeira hipótese que você vai encontrar lá é cabe recurso sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Então, cabe. Está taxativo, está previsto. E o inverso é verdadeiro? Cabe recurso contra a decisão que receber a denúncia ou queixa? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler todos os dispositivos em que há a previsão dos recursos. Você lê o 581 todo, você vai ver, não tem lá. Você lê o 593, você vai ver, não tem lá. Se quiser pegar para conferir o Código de Processo todo, você não vai encontrar. Essa decisão que recebe a denúncia, veja, que recebe a denúncia, ela não comporta recurso. Aí você vai, talvez como eu, botar a mão na cabeça e dizer o seguinte, mas meu Deus, e se ela for absurda? Se ela não tiver o mínimo fundamento, se ela for despida de qualquer razão, ainda assim eu não poderei fazer nada? Aí há o famoso remédio heróico, né? Alguns não gostam dessa nomenclatura, eu acho ela muito bacana. O remédio heróico, o habeas corpus. Habeas corpus não é recurso, já guardem essa informação que ela é importante. Habeas corpus é ação, é direito de ação, é uma ação constitucional, né? E aí você vai se valer de um habeas corpus para atacar uma ausência de justa causa, para atacar o que é absurdo. Mas a decisão em si é irrecorrível, porque dentro da taxatividade dos recursos não era cabível nenhum recurso. Você vai ter que ir de ação, você vai ter que se utilizar essa ação constitucional que é o habeas corpus, tá bom? Próximo princípio. Princípio da fungibilidade. Esse não tem muito segredo, tá? Basicamente, ocorre a fungibilidade quando você erra o recurso e o Poder Judiciário entende por bem receber o recurso erroneamente
é oposto dentro daquela ideia, daquela percepção de instrumentalidade das formas. Tudo bem, o recurso está equivocado, mas vamos recebê-lo para que não haja um prejuízo ao direito recursal. É a ideia da fungibilidade, receber uma coisa por outra, né? Receber algo erroneamente interposto. Mas a jurisprudência estabeleceu aqui 2 pontos que predefinem como se lidar com o princípio da fungibilidade. Não pode haver nem erro grosseiro, eu acho isso extremamente subjetivo, né? Quem define o que é um erro grosseiro, o que é um erro não grosseiro, mas tudo bem. Não pode haver erro grosseiro e não pode haver má fé. Então, você tem que ter se equivocado, mas sem ter agido de má fé, uma compreensão extremamente subjetiva também, e que no processo penal não faz sentido, já que os recursos manejados para os tribunais têm o mesmo prazo, né? Mas se adotou isso do processo civil e se jogou dentro do processo penal. Mas também não pode haver erro grosseiro. Só que o grande problema é o seguinte, o processo penal ele tem 2 hipóteses recursais básicas, de primeira para segunda instância. O recurso em sentido estrito e a apelação. Tudo que é de recurso em sentido estrito está posto no artigo 581. Então, basicamente, o que dizem os juízes? Que sempre haverá erro grosseiro. É raríssimo, a não ser quando estamos naqueles momentos de transição entre uma lei e outra, né? Mas tirando esses momentos de transição, de adaptação às mudanças das hipóteses de cabimento, é muito difícil se verificar o reconhecimento do princípio da fungibilidade. Mas ele está lá e é sempre analisado pela doutrina, é a possibilidade de você ter a recepção de um recurso erroneamente interposto, desde que não haja erro grosseiro e não haja deliberada má fé. Tá bom? Mas, diga, Fabrício. Ele precisa ser requerido, o advogado, por exemplo, precisa dizer, excelência, me enganei, não era esse recurso que eu queria, era aquele outro. Ou esse princípio é aplicado de ofício? Ele é aplicado de ofício, né? Então, o desembargador, principalmente o desembargador, né? Quando ele for se deparar com aquela situação específica, ele vai ver o erro. E aí ele vai ter que dizer se admite ou não admite. E essa percepção, ela pode ser compreendida de ofício. Vamos supor que ele não faz e não conhece do recurso erroneamente interposto. Você pode provocá-lo por meio de embargos de declaração para que ele analise. Ou você pode manejar outros recursos, como um recurso especial, dizendo, olha, deveria ter recebido pelo princípio da fungibilidade. Você pode discutir na sequência a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, mas o seu reconhecimento se dará de ofício quando ele fizer a admissibilidade recursal. Tá bom? Até porque, via de regra, antes dele admitir ou inadmitir, a parte não vai ter percebido que errou, né? Ele vai ter passado batido. Dificilmente ele vai ter essa percepção antes de alguém dizer que ele efetivamente se equivocou. Tá bom? Obrigado, professor. Imagina. E temos um último princípio aqui que eu queria explorar com vocês, que é o princípio da unirrecorribilidade, né? Você só pode manejar um recurso, um único recurso. Você não vai manejar vários recursos no mesmo instante, no mesmo momento, né? Por quê? Porque aí você teria possíveis controvérsias no âmbito de resolução da jurisdição, né? Você teria um órgão decidindo de uma forma, outro órgão decidindo de outra, um tribunal decidindo de uma forma, outro tribunal decidindo de outra. É um recurso de cada vez. Aí já pensou assim, mas o professor está equivocado, porque é o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, uma condenação proferida, eu não posso ir de embargos de declaração e depois e também posso ir de apelação? Eu não posso escolher? Pode, mas você vai ter que escolher um deles. Se você for de embargos de declaração, você vai ter que esperar os embargos de declaração serem julgados para depois você ir com a tua apelação. Você não vai de embargos de declaração e, simultaneamente, você vai com a apelação, né? Então, é unirrecorrível. Primeiro, você vai com os embargos de declaração, os embargos serão decididos e depois você vai com a tua apelação. Aí você vai pensar o seguinte, não, mas espera aí, professor. E quando é recurso especial e recurso extraordinário? Eu aprendi no processo civil e vou aprender contigo também, tenho certeza
que quando você tem um acórdão proferido no Tribunal de Justiça, e você tem um problema de ilegalidade, de inconstitucionalidade, você vai, ao mesmo tempo, simultaneamente para o STJ e para o STF, porque a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário são simultâneas. Sim, mas as hipóteses de cabimento são distintas. Você só está fazendo um recurso extraordinário porque foi violada a Constituição. Você só está fazendo um recurso especial porque foi violada a lei. E há um sequenciamento lógico de julgamento desses recursos. Primeiro será julgado o recurso especial no STJ. E depois, vencida essa etapa, se necessário, será julgado o recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Muito embora as interposições sejam simultâneas, as análises são distintas, como uma forma de preservação da ideia de unirrecorribilidade de uma primeira decisão. Em primeiro lugar, nós teremos uma revisão exclusiva decorrente de um recurso. Se passarmos a uma fase seguinte, aí sim, outra instância, outro órgão jurisdicional fará a revisão. É um recurso de cada vez para ser analisado. É o princípio da unirrecorribilidade, para que a jurisdição efetivamente não vire uma bagunça com decisões que sejam contraditórias entre si. Tá? São princípios, como eu disse para vocês, pessoal, são princípios guias, né, para a gente entender minimamente como funciona o julgamento dos recursos. Na próxima aula, antes de abrir aqui para os questionamentos que vão surgindo, na próxima aula, nós vamos trabalhar com juízo de admissibilidade, né? Cabimento, pressupostos recursais. O que eu preciso ter para que o meu recurso seja efetivamente conhecido, né? Para que o meu recurso seja admitido, para que entrem na discussão do mérito recursal. Então, este será efetivamente o objeto da nossa próxima aula, admissibilidade recursal, pressupostos recursais, interesse, legitimidade, tempestividade, preparo, né? Tantos elementos importantes que nós vamos estudar para saber quais são os requisitos de cabimento do meu recurso. O que eu preciso ter para que este recurso que eu manejei efetivamente seja conhecido. Esse será, portanto, o objeto da nossa próxima aula. Pessoal, à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Só ouço o cachorro latindo aqui ao lado do vizinho. Diga, Fabrício. Só um esclarecimento com relação a essa questão da unirrecorribilidade e de um recurso especial para o STJ, extraordinário para o STF, eu entro ao mesmo tempo. Se for provido no STJ, automaticamente ele já não vai ser julgado pelo STF? Depende também, né? Se eles tiverem objetos que sejam objetos similares, com efeitos similares, né, eu não vou passar ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Se um tiver uma correlação de prejudicialidade com o outro, também não. Então, imagine que, normalmente, quando eu estou discutindo ilegalidade e inconstitucionalidade, eu estou discutindo teses de forma, né, e não teses de mérito, porque é muito difícil acessar os tribunais superiores, praticamente impossível, na verdade, é uma súmula vedando, né? A não ser que eu faça indiretamente, mas para eu acessar esses tribunais superiores, eu vou acessá-los com discussões que são discussões de forma. Ilegalidades, nulidades, né? Necessidade de se refazer atos. Basicamente, esses são os pontos centrais analisados nos tribunais superiores. Então, muito provavelmente, quando o STJ eventualmente reconhecer uma nulidade, eu vou ter que ter um refazimento de um ato anterior. Isso vai prejudicar o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos pensar o seguinte, que o STJ decidiu um ponto parcial do meu recurso, dizendo, olha, a lei foi violada na aplicação da pena. Essa pena é ridícula, essa pena é absurda, tá? Ele vai reduzir a pena. Mas isso não faz com que haja a perda do objeto do meu recurso para o Supremo Tribunal Federal, no qual eu alego uma grave falta de fundamentação decisória que me condenou.
eu digo, a sentença não foi fundamentada, está violando o artigo 93, inciso 9º. Aquela mera redução da pena em um julgamento parcial perante o STJ não prejudica antes a análise do meu recurso mais amplo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo vai depender, Fabrício, do meu objeto recursal. O que eu estou discutindo? O que eu coloquei naquele recurso? Né? Qual é o meu ponto central de debate? Pode haver prejuízo ou pode não haver. Se tiver prejudicialidade, volta à fase anterior. Se não tiver prejudicialidade, né, leva a julgamento perante o Supremo. Entendeu? Depende muito do objeto recursal. Então, pode acontecer, pode não acontecer. Tá, obrigado, professor. Imagina, que é isso? Professor, Diga, Giovana. pelo princípio da não reformatio impégios, nada impede que quando somente o MP recorra, ele peça a absolvição do acusado, né? Nesse caso, para o MP, seria prejudicial, mas como o princípio é mais voltado para a defesa, né, nada impediria. Nada impediria, porque é o seguinte, há toda uma discussão em torno disso, e a doutrina ela é bem vacilante, ela não é unânime quanto a esse ponto, quanto ao ponto do Ministério Público recorrer buscando a absolvição. Mas há um entendimento que é um entendimento majoritário, vamos colocar assim, no sentido de que, além de atuar como acusador, o Ministério Público tem aquele papel de custos legis, de fiscal da lei. E ele pode, eventualmente, em sede de alegações finais, discordar de si próprio, enquanto instituição, e pedir a absolvição. Se ele pede a absolvição e, eventualmente, o juiz não dá essa absolvição, ele se tornou sucumbente nos seus aspectos de pretensão, porque o que ele queria, a partir do momento final, era a absolvição. Então, há entendimento no sentido de que ele pode efetivamente recorrer, que ele teria interesse recursal. Mas, como disse, isso não é unânime, né? É um ponto que encontra choque, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, mas me parece que se há uma maneira de estabelecer um benefício à defesa, né? Se ele está discutindo realmente pelo ponto absolutório, não haveria problema no manejo recursal. Seria, inclusive, uma hipótese de fortalecimento das teses apresentadas pela defesa. Então, quanto a isso, não há problema, porque o seu local de fala, em tese, pelo menos, é um local de fala múltiplo, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então, se eventualmente ninguém mais tiver dúvidas, a gente encerra e na próxima aula nós retornamos com os pressupostos recursais e juízo de admissibilidade, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, bom dia, bom resto de semana para todos vocês. Tchau, professor, bom dia. Tchau, tchau, bom dia.